Na festa de aniversário dela, eu aprendi o quão rápido uma vida pode se partir ao meio. Em um segundo, eu estava em pé ao lado da minha boa esposa, tentando fingir que ainda pertencia a uma sala cheia de pessoas com carreiras e confiança. No segundo seguinte, minha sogra me puxou para a frente como se eu fosse algum tipo de peça de exposição e disse: "Ele é um marido fracassado e um perdedor desempregado." O chefe dela olhou para mim, deu um sorriso lento e cúmplice, depois se virou para ela e disse: "Você está demitida." E naquele momento, enquanto todos os outros engasgavam de surpresa, percebi que a humilhação corta mais fundo quando vem de alguém que deveria te proteger. E a justiça bate mais forte quando você menos espera. Antes de compartilhar minha história, eu adoraria saber que você está aqui comigo e me ouvindo. Comente um oi aqui embaixo ou me diga de onde você é. Eu adoro saber até onde minha história está chegando. Às vezes, saber que alguém está aí faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. E se a minha história ressoar com você, nem que seja um pouquinho, por favor, considere se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina, especialmente para alguém que está tentando reconstruir a vida. Meu nome é Miguel Rios, e foi isso que aconteceu comigo. A manhã do aniversário da Helena parecia como caminhar dentro de uma ferida que eu fingia não existir. A luz entrava pelas cortinas finas do nosso apartamento na Zona Leste e batia nos pôsteres espalhados pela parede. Arte de campanhas antigas e capas de revistas rasgadas que costumavam significar algo quando eu tinha um cargo e um salário. Agora, o apartamento cheirava a café e ao leve odor de plástico das embalagens de delivery. Cheirava uma vida em reparo lento. Eu não tinha dormido muito nos últimos meses. A startup fechou as portas há 4 meses, e com ela se foi um título ao qual eu me agarrava. Uma rotina que dizia ao mundo que eu tinha valor. O e-mail dizia reestruturação. Depois, sentimos muito. Depois nada que importasse. Meu coração ainda parecia pesado quando tirei uma camisa azul marinho que a Helena gostava do armário, alisei o colarinho e contei os vincos passados no espelho. A manga da camisa se ajustava sobre a linha onde meu pulso tinha aprendido a segurar uma caneta para apresentações e edições tarde da noite. Tentei fazer o homem no espelho parecer alguém que pertencia a uma sala onde as pessoas falavam sobre aumentos, projeções e futuros. Eu não sabia dizer se estava fazendo isso por ela ou pelo fantasma de mim mesmo. A Helena se movia pela cozinha com uma intensidade silenciosa, picando, provando, ajustando pratos como se estivesse equilibrando mais do que apenas temperos. Ela cantarolou. Depois parou para olhar para mim e sorrir com aquela fé suave e firme que ela mantinha guardada como um segredo. "Vai ser pequeno", ela disse. "Apenas amigos, mãe, nada grande." As mãos dela estavam sujas de farinha, o avental amarrado torto. Havia calor na maneira como ela colocava os pratos. Mas quando ela dobrou os guardanapos, seus dedos tremeram por um segundo. Ela confiava em mim. Eu podia ver isso. Mas ela vigiava aqui a porta como alguém vigia uma tempestade chegando. Uma planta doméstica se preparando para o vento. Pensei na ligação, no flash vermelho na minha caixa de entrada. Em como meu gerente tentou dizer as palavras gentilmente e falhou. Lembrei-me de ficar na calçada, o barulho da cidade me engolindo, ligando para a Helena através da estática, até que ela atendeu e me envolveu com sua voz. "Vamos superar isso", ela disse na época. E eu acreditei nela, porque era tudo o que tínhamos. 4 meses procurando trabalho tinham me consumido. Cada rejeição parecia uma pequena borracha apagando quem eu era. Às vezes eu me pegava imaginando se tinha me tornado um fardo, uma linha de despesa em uma conversa que a Helena não precisava ter para sobreviver. Houve outros momentos, a Vera nos ajudando,
chegando sem avisar com uma caixa de doces de padaria e aquele tipo de sorriso que ficava acima do controle. Ela tinha um jeito de entrar em uma sala que reorganizava o ar. Na primeira vez que ela veio ajudar, nós a recebemos bem. Depois a observamos mover nossos móveis como se estivesse montando um cenário. Os comentários dela sobre meu desemprego vinham embrulhados em preocupação. É apenas temporário, querido, ela dizia. Mas você deveria considerar suas opções. Uma vez ela reorganizou a sala de estar e sugeriu um quadro diferente. Uma vez ela endireitou a luminária e me disse que minha playlist era muito indie para os amigos dela. Era uma caridade que parecia correção e deixava um hematoma pequeno o suficiente para que eu me convencesse de que não doía. Fiquei na frente do espelho novamente, ajustei o colarinho até que o vinco parecesse honesto e ouvi o clique das chaves na fechadura antes da batida. A Vera chegando mais cedo foi a pontuação afiada final para o silêncio da manhã. Ouvi o baque suave dos saltos dela no piso de madeira e depois o farfalhar suave de uma bolsa de grife que a Helena mais tarde confirmou com uma risada tensa. E senti algo como pavor e uma estranha prontidão cansada. Alisei a camisa mais uma vez. A Helena olhou para mim com os olhos arregalados o suficiente para mostrar medo e murmurou: "Apenas seja você." A porta se abriu e a Vera entrou como se fosse a dona do lugar. Sua presença já se inscrevendo no layout do nosso dia. A Vera se moveu pelo nosso apartamento como se estivesse lendo o ambiente em voz alta e ditando correções. Ela vestia um terninho bege que caía como se tivesse sido desenhado para esmagar objeções e um colar de joias que capturava a luz em pequenos flashes que buscavam atenção. Ela não bateu quando usou sua chave reserva. Ela simplesmente entrou e começou a reger uma orquestra que não havia pedido uma partitura. Queremos causar uma boa impressão, especialmente quando meus colegas estiverem aqui. Primeiras impressões importam. Ela disse uma frase que pousou tanto como conselho quanto como repreensão. Ela reorganizou seu vaso para o centro da mesa, trocou minha playlist por algo mais suave, moveu o buquê para mais perto da entrada. Quando ela viu minha camisa, estalou a língua, um som que poderia ser uma pitada de preocupação ou um elogio azedo. Azul marinho, está bom, mas talvez um vinco mais limpo, ela sugeriu. E eu me senti pequeno, como um ponto costurado. A Helena tentou manter o clima leve, ficando entre nós com uma risada que não alcançava seus olhos. "Mãe, está ótimo, Miguel." "Ele fez todos os aperitivos", disse ela. E havia aquela linha de proteção em sua voz na qual eu confiava. A voz da Helena tremia sob sua calma. Ela tentava desviar a Vera das coisas que doíam, para suavizar uma piada ou mudar de assunto, mas as correções da Vera eram persistentes e precisas. Eu queria reagir, dizer "chega", mas algo em mim segurou as palavras como uma respiração engolida. A raiva colidia com a necessidade de manter o ambiente intacto para a Helena, e o equilíbrio parecia como caminhar em uma corda bamba. A presença da Vera trouxe com ela as pessoas que ela queria impressionar. Ela nos disse meses atrás que convidaria alguns colegas do trabalho, e agora eles chegavam, cada um trazendo o tipo de frieza que fazia minha camisa parecer fina. Senhora Viana, que poderia ter saído de um manual de RH, com um blazer imaculado e o tipo de sorriso que catalogava cada interação. Eduardo, que usava ambição como perfume e fazia perguntas que pareciam armadilhas. Rebeca, que entrou silenciosamente, com olhos que tinham uma história. Ela tinha a aparência de alguém que já havia se enredado na teia da Vera antes. As roupas deles falavam de orçamentos e promoções. As risadas deles estavam em um registro diferente das dos nossos amigos. A conversa se dobrou em papo furado sobre locais de trabalho e planos de fim de semana, mas a Vera a costurava com farpas gentis. Quando alguém elogiava os aperitivos,
Ela direcionava o holofote para mim apenas o suficiente para fazer o elogio arder. Ele teve muito tempo para praticar, disse ela. E porque ela chamou a Helena, soou como um corte. Uma risada aqui, um olhar ali. A sala começou a se alinhar em facções que beiravam o julgamento. No corredor, a Vera se afastou para atender uma ligação privada. Ouvi a voz dela cair para um tom confidencial. Esta é minha chance de mostrar ao Afonso que sou indispensável. As palavras flutuaram pela porta entreaberta, como um alçapão se abrindo. Não era sobre o meu bem-estar. Era sobre o status dela. Ela estava traçando estratégias e, de repente, o padrão de suas visitas fez sentido. A organização, as correções, os comentários silenciosos sobre meu emprego. Eram ensaios para uma performance. Meu estômago despencou de uma maneira que parecia menos medo e mais um entendimento se instalando. Ela não estava aqui para ajudar. Ela estava aqui para me encenar. Os colegas me observavam com interesse de catalogação. Os olhos da senhora Viana passando brevemente pelo meu currículo, amassado no balcão. Eduardo cruzando os braços como se estivesse calculando. Rebeca demorou-se perto da cozinha e me lançou um olhar que era partes iguais de pena e desculpas. A expressão dela dizia que ela tinha aprendido o que acontece quando a necessidade da Vera de impressionar colidia com a vulnerabilidade de outra pessoa. Então a Vera, com um sorriso sem esforço, soltou a pequena bomba que mudou a gravidade da sala. O Afonso me disse que talvez passasse por aqui, anunciou ela como uma anfitriã, deslizando um selo de aprovação no programa da noite. O nome me atingiu de forma estranha. Afonso Pires, o CEO da empresa dela, um nome que a Helena mencionara apenas de passagem como alguém importante. Os olhos da Vera brilhavam com um triunfo privado. A ideia dele chegar parecia menos uma bênção e mais o fechamento de um livro que eu não tinha percebido que ela já havia intitulado. A Helena olhou para mim, um flash de alarme passando por seu rosto que dizia mais do que palavras poderiam. A festa não seria a pequena noite calorosa que ela havia planejado. Estava se tornando algo totalmente diferente. Uma sala com uma plateia para a qual eu não tinha me inscrito, e eu podia sentir o ar apertar em volta do meu peito como a primeira nota de uma música que não se resolveria. O apartamento se encheu da maneira que os cômodos fazem quando sabem que serão julgados. Risadas patinavam pela superfície, mas nunca aterrissavam. Taças de vinho tilintavam, uma playlist com a qual a Vera substituiu minhas faixas indie zumbi ao fundo e o cheiro de manteiga e alecrim flutuava da mesa. As pessoas se agrupavam. Os amigos da Helena na cozinha, os colegas da Vera em um círculo mais apertado, perto do sofá. Cada grupo era uma audiência que continuava olhando para mim como se estivessem lendo um dossiê que eu não havia autorizado. A Vera trabalhava aí, a sala com a mesma confiança que usava para reorganizar nossa sala de estar. Ela pastoreava elogios para seus convidados e desviava a atenção de qualquer coisa que pudesse estragar a imagem que estava pintando. Quando alguém elogiou os aperitivos, a Vera inclinou a cabeça e deixou o elogio pousar em mim como uma pedra. Ele teve muito tempo para praticar estando entre empregos, disse ela devagar e limpo, e a sala pausou. Por um segundo, o som sumiu, e tudo o que eu podia ouvir era meu próprio batimento cardíaco ricocheteando nos meus ouvidos. O comentário foi pequeno, cirúrgico, projetado para atrair olhares e mantê-los lá tempo suficiente para qualquer um tirar suas conclusões. Algumas pessoas sorriram daquele jeito que as pessoas fazem quando querem sinalizar educação sem se envolver. Outros desviaram o olhar, constrangidos. O Eduardo aproveitou a brecha como se ela tivesse sido entregue a ele. Então, o que você está fazendo hoje em dia? Ele perguntou alto o suficiente para o círculo ouvir, o tipo de pergunta que veste terno e carrega um placar.
Minha resposta saiu fina, ensaiada, parecendo entrevista, e o meio sorriso dele tinha aquele brilho de alguém que já te classificou. Ele me perguntou sobre cargos e prazos, com a opacidade amigável de um homem que gostava de catalogar a linha do tempo de outras pessoas como se fossem pontos de dados. Senti minha garganta apertar, minhas mãos encontrarem a haste de uma taça como uma âncora. A Helena tentou conduzir a conversa para um terreno mais seguro. Histórias sobre uma aula que ela tinha dado, um mural pintado por um aluno. A voz dela se dobrando como uma mão entre a minha e as farpas. Ela se movia com a decisão silenciosa que sempre teve quando queria proteger. Mas a Vera não seria redirecionada. Ela escorregou de volta para o centro da conversa com uma anedota sobre uma reunião com um cliente que de alguma forma acabou minando toda a full da minha vida profissional. Vocês sabem como é, disse ela, sorrindo para a sala. Algumas pessoas só precisam de um pouco de estrutura. O sorriso era de mel. O significado era de tijolo. A Rebeca me encontrou quando a multidão diminuiu perto da janela. Ela era mais suave do que as mulheres ao redor do sofá e, quando se inclinou, suas palavras foram pequenas o suficiente para não convidar a sala. Você deveria ter cuidado. Ela pode ser impiedosa quando a imagem dela está em jogo. A frase pousou com um peso diferente das farpas públicas da Vera. Não era performático. Era um aviso. Os olhos da Rebeca se voltaram para a Vera. Naquele olhar, li um registro de velhas feridas. Uma memória de ter sido esvaziada para o ganho de outra pessoa. Ela tomou um gole de vinho, encolheu os ombros e depois pediu licença, deixando um silêncio que tinha gosto de confissão. Eu me senti exposto de uma maneira que não tinha nada a ver com roupas. Minhas mãos estavam úmidas dentro dos bolsos. Meu maxilar parecia tenso. Lembrei da mão sólida da Helena nas minhas costas mais cedo naquela noite e quis voltar para ela como um porto seguro. A vontade de responder, de denunciar a crueldade, de exigir civilidade, lutava com um instinto mais novo e silencioso de preservar a noite que a Helena queria. Pesei o dano de falar contra o alívio de ficar quieto e descobri que cada opção continha seu próprio tipo de ferida. Um silêncio percorreu a sala quando a Helena, finalmente incapaz de manter a linha entre a educação e o dano, deu um passo à frente. "Mãe, chega!" disse ela com a voz firme, mas feroz. O som de alguém que tinha aprendido seus limites. "Você o está humilhando." As palavras cortaram o murmúrio polido e pousaram diretamente na Vera, como a luz do sol através de uma clarabóia. Por um momento, a Vera fez o teatro da mágoa. O rosto dela se suavizou como se tivesse sido traída, os dedos tremulando no peito. Ela fez um bico de desculpas que parecia ensaiado, e então, com calma artística, pediu licença para sair e fazer uma ligação rápida. No corredor, ouvi a voz dela, medida, urgente. Ele disse que talvez passasse aqui. Ela contou para alguém. Eu queria que ele visse o que eu fiz. O tom privado dela transformou triunfo em dever. Alguém importante estava chegando. E a coreografia da tarde, de repente, tinha uma audiência de consequência. A campainha tocou. Então, um único toque decisivo que fez a sala inspirar como uma só. Taças pararam no ar. As conversas congelaram. Minha boca parecia de repente pequena demais para as palavras guardadas atrás dos meus dentes. Todos se viraram para a porta. Pela primeira vez na noite toda, entendi que o que quer que chegasse a seguir não seria um convidado. Seria um veredito. A porta se abriu e ele entrou como um homem que tinha praticado chegar sem precisar de aplausos. Afonso Pires preencheu a porta de uma forma que fez até os móveis parecerem se curvar em direção a ele. Ele usava um terno escuro que caía como se tivesse crescido nele, não costurado. E quando ele sorriu, foi pequeno,
contido, o tipo de sorriso que as pessoas dão quando estão contando algo muito mais interessante do que nomes. Ele se movia com propósito, e o falatório da sala se ajustou à sua cadência. Até a compostura ensaiada da Vera se suavizou em um orgulho equilibrado enquanto ela o apresentava. Eu o observei da ponta da sala, seu cabelo com fios grisalhos, um olhar firme e sem pressa que parecia coletar detalhes, bestis em vez de espalhá-los. Ele acenava para as pessoas pelo nome com a eficiência de um homem que mantém o placar com gentileza. Senti-me invisível e examinado ao mesmo tempo, como uma peça de exposição na casa em que ele havia entrado. A mão da Helena apertou a minha por um segundo, um lembrete de que eu não estava sozinho. O aperto dela foi pequeno, privado. Aquilo me ancorou o suficiente para impedir que minhas pernas dobrassem. Com o Afonso presente, a Vera transformou sua coreografia doméstica em uma performance de competência. Ela me elogiou por coisas triviais. Essa é uma playlist muito atenciosa, Miguel, de uma forma que tinha gosto de verniz. Os elogios pareciam finos porque eu sabia o propósito deles. Eram pontos em uma costura que a Vera esperava que aguentasse quando um olho superior a inspecionasse. Eu assistia a uma mulher praticar bondade como treinamento militar e senti uma clareza fria se instalar. Tudo aqui era um ato projetado para garantir a aprovação. O olhar do Afonso pousou em mim de forma diferente dos outros. Não foi a avaliação rápida de alguém medindo um currículo. Era mais silencioso, como uma câmera focando em um quadro que a maioria das pessoas ignora. Ele ofereceu um breve olá, um aperto de mão firme e o tipo de olhar que sugeria que ele estava catalogando não apenas o que eu dizia, mas como eu ficava em pé enquanto dizia. A avaliação não foi indelicada. Havia mais curiosidade do que desprezo, mas isso me deixou consciente de como eu mantinha meus ombros e quão firme minha voz poderia ser se eu escolhesse que fosse. Em um momento, a Vera se inclinou e disse baixinho para a senhora: Viana, algo sobre o que estava em jogo naquela noite. Eu peguei o fragmento. Esta noite é importante. Preciso que ele veja meu comprometimento. As palavras pousaram como uma declaração de território. Cristalizou para mim o que eu suspeitava. Isso era sobre mais do que uma mãe provando algo para suas amigas. Era sobre poder, imagem, impulso dentro de um ambiente de trabalho que recompensava o espetáculo tanto quanto a habilidade. A realização apertou o ar. O calor da festa esfriou para o metal de uma luz de palco. As pessoas se recalibraram ao redor do Afonso. A senhora Viana ofereceu a ele uma conversa sobre orçamentos. O Eduardo tentou uma piada que pousou com uma ondulação nervosa. A Rebeca pairava distante agora, e eu me perguntei que registro ela mantinha em sua mente sobre o passado da Vera. O rosto da Helena era um mapa de lealdades conflitantes. Esposa, filha, mediadora, e eu podia ver o cansaço por trás de seu sorriso corajoso. Meu papel na sala parecia subitamente definido, não pelo que eu tinha perdido, mas pelo que eu poderia representar para todos eles. Um suporte e uma explicação, ou talvez algo com o que eles não esperavam ter que lidar. A noite se manteve tensa como um arame, e eu ouvia minha própria respiração, contando os momentos entre passos e risadas. Eu não sabia então como o resto da noite se desenrolaria, apenas que a chegada de um homem que podia mudar carreiras com um olhar tinha transformado uma celebração privada em algo com consequências. Senti com uma certeza profunda nos ossos que o que estava prestes a acontecer alteraria a geometria de nossas vidas de maneiras que eu ainda não conseguia mapear. A festa havia se fragmentado em pequenos mundos próprios, cada círculo zumbindo com seu próprio tom. Os amigos artistas da Helena se agruparam perto da ilha da cozinha, brilhantes e expressivos, suas roupas salpicadas de tinta ou personalidade. O círculo corporativo da Vera, nítido e polido, reuniu-se perto do sofá como se estivessem participando de um evento de networking
em vez de um aniversário. Alguns parentes ficaram perto da janela, meio que observando o centro da cidade piscar ao longe, enquanto meus velhos amigos se mantinham em um canto, inseguros de onde se encaixavam nessa estranha constelação. Senti-me mantido no centro de tudo, exposto, pesado, avaliado, como se a sala tivesse se transformado em um palco e eu tivesse esquecido minhas faésias. A Vera flutuava entre os grupos, costurando narrativas conforme avançava. Ela endireitava uma toalha de mesa, ajustava uma vela, inclinava-se em uma conversa apenas o tempo suficiente para redirecioná-la. Quando alguém elogiou o layout do apartamento, ela respondeu sem perder o ritmo. O Miguel teve tempo. O desemprego faz isso. A frase flutuou no ar, doce o suficiente para passar como humor, mas pesada o suficiente para pousar. Alguns convidados deram pequenos acenos incertos. Outros forçaram sorrisos educados. Os olhos da Helena se voltaram para a mãe com um olhar afiado o suficiente para cortar. Mas a Vera deslizou, satisfeita com sua própria sutileza. O Eduardo juntou-se ao grupo corporativo com uma bebida na mão e um sorriso que significava problemas. Então, Miguel, disse ele em voz alta, qual é o plano hoje em dia? O tom dele tentava andar na linha entre provocação e interrogatório, mas o peso por trás era inconfundível. Respondi com cuidado, cada palavra carregando a pressão de uma dúzia de rostos observando. Procurando a oportunidade certa, disse o mais firme que pude. Mas antes que a frase se assentasse, a Vera interveio. Procurar é uma coisa, conseguir é outra. Ela entregou isso com uma risada leve, mas o impacto foi agudo e preciso. Minha garganta apertou e pude sentir o calor subindo pelo meu pescoço. Peguei a expressão da Helena, magoada, com raiva, impotente, e a culpa de ser a razão da dor dela se contorceu dolorosamente dentro de mim. A Rebeca flutuou perto de mim mais uma vez, sua presença mais silenciosa, mais ancorada do que os outros. Quando ela pousou a taça, inclinou-se apenas o suficiente para que só eu ouvisse. Tenha cuidado, ela sussurrou. Ela se torna cruel quando se sente ameaçada. As palavras dela carregavam história, velhas feridas, cicatrizes do local de trabalho, e a verdade em seu tom fez meu pulso latejar. A Rebeca recuou, os olhos voltando-se para a Vera com algo como arrependimento, e depois se desculpou e saiu da conversa inteiramente. Foi o tipo de aviso que confirmou cada suspeita que eu estava tentando não encarar. A Helena abriu o momento seguinte. Ela entrou no círculo, com a voz clara e controlada, mas afiada com fogo. Mãe, pare de usá-lo como seu ponto de discussão. As conversas ao nosso redor silenciaram. Cabeças se viraram. A sala mudou novamente, mas desta vez em direção a Helena, em direção à linha que ela finalmente havia traçado. A Vera piscou, tocou o peito como a parte ferida. Estou apenas sendo honesta. Quero o melhor para vocês dois. A voz dela tremia com uma fragilidade fabricada, e eu podia sentir a manipulação familiar moldando o ar. Um parente da Vera se aproximou de mim silenciosamente, com a voz mal acima de um murmúrio. Ela uma vez acabou com a reputação de um colega na empresa, disse ele, só para poder mudar para uma posição melhor. Disse algumas coisas na reunião errada. Foi tudo o que bastou. Ele se afastou antes que eu pudesse responder, deixando a implicação pairando entre meus ombros. Tipo, espere. O padrão era claro. Este não era um jogo novo para a Vera. Eu era simplesmente sua mais recente oportunidade. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, antes que a Helena pudesse adicionar outra palavra, a campainha tocou. Um único som, agudo, que estalou a sala em quietude. A Vera ficou mais ereta, alisando tudo o cabelo, ajustando o colar,
alinhando os ombros como se estivesse se preparando para uma fotografia. Senti algo mudar no fundo do meu peito, uma sensação como um aviso. Expirei lentamente e pensei: não sei o que espera do outro lado daquela porta, mas sei que vai mudar tudo. A Vera varreu em direção à porta, como se a noite e cada história que ela vinha costurando finalmente levassem a este momento. Quando ela abriu, transformou-se na fia anfitriã perfeita, calorosa e graciosa, sua postura quase real. A Helena viu também. Ouvi ela inspirar bruscamente ao meu lado, a exaustão em sua respiração, dizendo tudo sobre quantas vezes ela testemunhou a mesma performance. Afonso Pires entrou com a autoridade tranquila de alguém que não precisava só anunciar sua importância. Os olhos dele moveram-se lentamente pela sala, deliberados e observadores. Ele absorveu os convidados, a decoração, a energia. Nada parecia escapar dele. Algumas pessoas endireitaram seus paletós ou alisaram seus vestidos. As conversas suavizaram em murmúrios. A atmosfera aguçou de uma maneira que parecia quase física. A Vera o guiou pelo apartamento como uma guia turística em uma exposição que ela havia curado. Ela falou das conquistas da Helena com entusiasmo, pintando a filha como seu sucesso de maior orgulho. Quando ela me mencionou, a voz dela caiu para algo mudo. "E este é o Miguel", disse ela, como se resumisse uma nota de rodapé. Uma única linha, uma única frase, não indelicada, mas marcadamente ausente de elogios. Me ocorreu então que ela não estava apenas me diminuindo. Ela estava me posicionando, me colocando cuidadosamente fora do quadro que ela queria que ele admirasse. Enquanto trocávamos cumprimentos, flagrei o Afonso, me observando com um tipo de curiosidade silenciosa. Não julgamento, mas como um estudo. Os olhos dele demoraram um pouco demais, como se pesassem algo que eu não conseguia nomear. Senti-me endireitar sob a atenção, inseguro do porquê importava, mas incapaz de ignorar. A Helena tocou meu cotovelo, me ancorando novamente. Eu balancei a cabeça para ela, a confiança em seu rosto, algo a que me agarrei. Dei um passo para o lado para respirar, mas a Helena não teve um momento para me proteger. Quando ela tentou me levar em direção ao conforto familiar de seus amigos, a voz da Vera cortou limpo através da sala. "Miguel, venha cá. Quero te apresentar devidamente." Ela me chamou de volta, como se a seu fosse parte da decoração que ela precisava arranjar exatamente daquele jeito. Foi quando a verdade se instalou nos meus ossos. Ela não estava mais improvisando. Ela estava encenando algo. A voz do Eduardo interveio então, alto o suficiente para o Afonso e metade da sala ouvirem. "Talvez você possa pedir um emprego ao Sr. Pires enquanto ele está aqui." Timing perfeito, certo? Uma onda de desconforto passou pelos convidados. Meu rosto queimou. Meus dedos pareciam frios. Eu podia sentir minha respiração tropeçar no peito. A Vera não o repreendeu. Ela não sorriu se desculpando. Ela simplesmente deixou o comentário pairar lá como se pertencesse ao lugar. O olhar do Afonso voltou-se para o Eduardo, depois para mim novamente, afiado, controlado, quase analítico. Eu não conseguia ler, mas não era diversão. Se alguma coisa, parecia reconhecimento. E então a Vera levantou a voz acima da sala. "Pessoal", disse ela, "posso ter a atenção de vocês? Tenho uma apresentação especial para fazer." Ela endireitou o blazer, ajustou o colar novamente e sorriu. Um sorriso que era todo afiado. Aquele sorriso me disse que ela estava pronta para fazer algo para o qual vinha se preparando há meses. Senti a mão dela pousar no meu braço, leve em peso, pesada em significado. Meu estômago despencou. Minha respiração parou. E naquele instante, entendi com absoluta clareza que cada cutucada, cada correção, cada performance desta noite estava levando a um momento que ela se
Acreditava que garantiria sua posição. A sala silenciou. O Afonso se virou para nós. Os olhos da Helena se arregalaram, o medo apertando seu rosto. E eu soube então que o que estava por vir não seria um mal entendido ou um lapso de língua. Seria intencional. Naquele momento pensei: cada palavra cruel que ela ensaiou está prestes a se tornar uma arma. E eu não tinha mais para onde ir. A voz da Vera cortou a sala com uma autoridade aguda e ressonante enquanto ela pedia a todos que se reunissem na sala de estar. As conversas falharam, os passos diminuíram e os corpos flutuaram em direção a um ponto central. Eu senti a mudança imediatamente, da maneira que um holofote parece antes de queimar. Meu estômago se contraiu, meus ombros endureceram. Era como se eu tivesse sido levado para um palco sem saber que havia uma peça, e todos os outros, de repente, se lembraram de suas falas. A Helena estava a alguns passos de distância, com os olhos arregalados e medrosos, a boca se abrindo como se quisesse parar o que estava se desenrolando, mas não conseguisse formar as palavras a tempo. Perto da lareira, Afonso Pires estava com as mãos nos bolsos, observando com um foco silencioso que tornava impossível dizer o que ele estava pensando. A Vera me alcançou primeiro, descansando a mão no meu ombro em um gesto que imitava orgulho, mas carregava o peso do controle. Os dedos dela apertaram, não o suficiente para machucar, mas o suficiente para me ancorar no lugar, como se afastar não fosse mais uma opção. A sala caiu em silêncio. Não o tipo de silêncio que chega suavemente, mas o tipo que pressiona de todos os lados, achatando o ar. Minha garganta se constringiu, minha respiração travou no meio. Todo o instinto de aviso que eu sentira a noite toda se aguçou em um medo claro e pontudo. Ela começou a falar com um tom polido demais, cerimonial demais. Sr. Pires, disse ela, projetando a voz através do círculo. Ela diminuiu a fala como se saboreasse cada palavra. Então, com um sorriso que me cortou como gelo, ela disse: aqui está meu genro, Miguel Rios, um marido fracassado e um perdedor desempregado que não consegue nem manter um emprego simples. As palavras me atingiram com tanta força que meus ouvidos zumbiram. Minha visão escureceu por um segundo, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Parecia que o chão havia sumido debaixo de mim. O calor inundou meu rosto enquanto minhas pernas ficaram ocas. A Helena soltou um som pequeno e quebrado, meio suspiro, meio choro, e vi a mão dela voar para fora da boca. A sala reagiu em ondas. As sobrancelhas da senhora Viana dispararam em descrença. Uma convidada cobriu a boca com as duas mãos. A Rebeca recuou, fechando os olhos com algo como uma velha mágoa ressurgindo. O Eduardo sorriu com desdém, o canto da boca se levantando em uma satisfação que ele não se incomodou em esconder. Senti-me despido, cada falha pregada em um quadro de avisos sob uma luz fluorescente. A humilhação não foi apenas pública, foi clínica. Ela tinha me dissecado na frente de dezenas de pessoas. Mas então senti algo mudar. Os olhos do Afonso pousaram nos meus. Não com pena, não com desdém. Ele me estudou. Realmente me estudou. Como se avaliasse a verdade por trás do que acabara de ser dito. Havia um nível de clareza em seu olhar que fez minha respiração retornar em um fio fino e trêmulo. Pela primeira vez naquela noite, me senti visto. Não como uma piada, não como um fracasso, mas como alguém em um momento impossível, tentando não quebrar. Então ele se virou para a Vera. Vera, disse ele, com a voz baixa e uniforme. Você está demitida. As palavras caíram com tamanha gravidade que a sala se partiu em duas. Suspiros irromperam como se alguém tivesse aberto uma janela no meio de uma tempestade. Meu coração bateu contra minhas costelas, cada batida mais alta que a última. Por um momento,
Não consegui processar nada além da onda violenta de descrença correndo através de mim. A Vera cambaleou. O rosto dela drenou, depois corou, depois se contorceu em um sorriso desesperado. Afonso, isso é apenas uma brincadeira. Ela gaguejou, o tremor na voz atraindo. Você sabe como eu sou. Ele a cortou, mais frio agora. Humilhar sua própria família publicamente me diz tudo o que preciso saber sobre o seu caráter. E então houve silêncio. Um silêncio tão completo que parecia que as próprias paredes estavam prendendo a céu respiral. Fiquei congelado, incapaz de absorver o que estava acontecendo. Este não foi o final que a Vera havia coreografado. Estes não foram os aplausos que ela esperava. Isso foi o colapso. A Helena correu para o meu lado, colocando-se entre mim e sua mãe, como se me protegesse de mais um golpe. Como você pôde? Disse ela, a voz tremendo de fúria e descrença. O que você achou que isso realizaria? O corpo inteiro dela tremia. A traição pesada, o suficiente para mudar sua postura, seu rosto, sua voz. Os convidados começaram a se dispersar desajeitadamente, como se estivessem caminhando pelos destroços de um desastre que não estavam preparados para testemunhar. O Afonso se aproximou de mim brevemente, oferecendo um pedido de desculpas silencioso pelo que eu tinha passado, e depois saiu tão limpamente quanto chegou. A sala se esvaziou lentamente, deixando apenas o eco do que acabara de acontecer. A Vera afundou no sofá, depois levantou a cabeça, com os olhos cheios de veneno. Você estragou tudo, ela sibilou para mim. E enquanto eu estava lá nos destroços da ambição dela e da minha dignidade, um único pensamento me pressionou com o peso da verdade. Eu não sabia se tinha destruído a vida de alguém ou se ela finalmente tinha destruído a própria vida. Mas eu sabia que nada jamais seria o mesmo novamente. Quando o último convidado saiu e a porta se fechou, o apartamento pareceu anormalmente largo, como se todos os móveis tivessem recuado. Desabei na ponta de uma cadeira, meu corpo tremendo de exaustão. Não era o tipo de cansaço que o sono poderia consertar. Era o vazio que segue o fato de ser rasgado na frente de uma multidão. A Helena se ajoelhou na minha frente, envolveu os braços na minha cintura e sussurrou desculpas atrás de desculpas por sua mãe. Eu a abracei, mas meus olhos vagaram para a Vera, amassada no sofá, o rosto tenso de raiva em vez de remorso. Ela não se desculpou, ela não suavizou, ela acusou. Isso é culpa sua, murmurou ela. Tudo isso, você me fez parecer mal. Mesmo assim, mesmo com tudo perdido, ela se agarrava à história em que ela era uma injustiçada. Nas semanas que se seguiram, as consequências se espalharam rapidamente pela empresa dela. A notícia viajou rápido. Fofoca corporativa sempre viaja. Os privilégios da Vera desapareceram da noite para o dia. Seus almoços de negócios sumiram. Sua influência evaporou. O Eduardo foi discretamente colocado em um programa de desenvolvimento de liderança. Sua presunção subitamente substituída por ambição aguçada pela oportunidade. Eventualmente, a Vera foi forçada a sair de seu condomínio de luxo e ir para um lugar menor do outro lado da cidade. A mulher que uma vez caminhava pelas salas com um orgulho esculpido, agora se movia pela vida com uma incerteza quebradiça. Sentiu uma estranha mistura de vingança e pena. A justiça tinha chegado, mas não parecia limpa. Parecia complicada, humana, pesada. Em casa, algo mudou entre a Helena e eu. Ela traçou um limite rígido com a mãe. Sem visitas, sem ligações, não até que a responsabilidade existisse. E ela manteve isso. Conversamos com mais honestidade, profundamente. Uma noite,
Eu disse a ela como o medo vivia no meu peito há meses. Como cada pequeno comentário da mãe dela tinha lascado minha confiança até que eu mal me reconhecia. A Helena chorou, admitindo então que tinha sentido medo também. Medo de escolher entre mim e a mulher que a criou. Então, uma manhã, meu celular vibrou. Um e-mail de Afonso Pires. Abri prendendo a cesta e a respiração. Ele escreveu que admirava a compostura que eu havia demonstrado em uma situação profundamente injusta. Que ele via algo em mim. Resiliência, consideração, dignidade, sob pressão. Ele perguntou se eu consideraria fazer uma entrevista para uma vaga em sua equipe de desenvolvimento estratégico. O choque me lavou primeiro, depois uma gratidão tão aguda que quase doeu. Reli a mensagem dele 2 vezes antes de mostrá-la para a Helena, que cobriu a boca com as mãos, lágrimas brilhando nos olhos. Entrar na sede da Pearce & Holtz 1 semana depois parecia surreal. O saguão brilhava com vidro e aço, o zumbido de energia focada preenchendo o ar. Durante a entrevista, o Afonso não fez as perguntas técnicas usuais. Em vez disso, ele perguntou como eu abordava conflitos, o que eu valorizava em uma equipe, o que eu acreditava que importava mais, vencer ou fazer a coisa certa. Parecia menos uma avaliação e mais uma conversa entre 2 pessoas que entendiam algo não dito, uma sobre essa outra. No final, ele cruzou as mãos e disse: integridade sob pressão é algo raro. Você demonstrou isso na frente de pessoas que não mereciam sua graça. Ouvir isso, ser genuinamente visto, era algo que eu não tinha percebido que precisava tão desesperadamente. Dias depois, chegou uma oferta. Um salário maior que meu antigo emprego, um cargo com propósito real. A Helena chorou quando eu contei. Alívio e orgulho se entrelaçando de uma forma que fez os últimos meses parecerem sobrevivíveis em vez de desperdiçados. Meses se passaram. A cura aconteceu lentamente. Então, uma tarde, a Vera pediu para nos encontrar. Ela parecia menor de alguma forma, com mais rugas, a voz mais suave. Ela não ofereceu o pedido de desculpas que eu tinha imaginado, não totalmente. Mas ela disse: eu estava com medo de perder o controle e machuquei você por causa disso. Não foi perfeito, mas foi mais honestidade do que ela jamais tinha conseguido antes. Lutei para saber se deveria perdoar. As cicatrizes eram reais. A humilhação tinha profundidade. Mas eu também entendi que o perdão não é o apagamento da dor. É escolher não construir uma vida em torno dela. Não posso esquecer, eu disse a ela. Mas posso tentar de novo se você respeitar os limites que estabelecemos. A Helena descansou a mão na minha, concordando. E naquele pequeno círculo de reconciliação desconfortável, construímos novas regras. Regras que não dependiam de medo ou performance.